Recentemente agora, Pablo Marçal deu uma entrevista no Roda Viva e ele foi perguntado sobre a opinião dele sobre o Alexandre de Moraes. O que ele achava do Alexandre de Moraes. Bem, o Pablo Marçal ele pode ser maluco, pode ser um cara destemperado às vezes, meio inconsequente, mas uma coisa ele não é. Ele não é burro. Então ele sabe exatamente com quem ele pode dar apelidos, com quem ele pode xingar, com quem ele pode cutucar, mas ele sabe também com quem ele não pode mexer. O Alexandre de Moraes, ele tem o poder na mão, ele tem a caneta na mão, e um dos poderes que ele tem é de acabar, é de proibir a campanha do Pablo Marçal. Então ele sabe disso. O Marçal, ele sabe disso. Então ele sabe que ali, se o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, teve acatar uma ordem do Alexandre de Moraes, não vai ser o Pablo Marçal que vai sair ileso se bater de frente com o Alexandre de Moraes. Ele sabe disso. E isso é um mérito, é uma inteligência do Marçal, sem dúvida. Ele pode parecer maluco, um cara inconsequente, mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então ele, quando foi perguntado sobre o Alexandre de Moraes, ele conseguiu sair bem. E ao contrário do pessoal de direita, de extrema-direita, os bolsonaristas, que estavam esperando ele pegar essa oportunidade e sentar o sarrafo no Alexandre de Moraes, ele foi muito mais comedido, muito mais inteligente, conseguiu ali escorregar, sair pela tangente e não bater de frente com o Alexandre, que poderia ser ali um grande problema para ele, dependendo do que ele viesse a falar. Então, olha só, dá uma olhada, vamos lá. Candidato, já que o senhor está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele duas coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que se o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura. E a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Você percebe aqui que o Marçal, ele dá uma volta, ele tenta fugir do tema, do Alexandre de Moraes, conta aqui uma história da briga com o Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. Ele dá um floreio na história, tudo para fugir do tema do Alexandre de Moraes, né? Ele vai lá fora na curva e depois volta. Cria ali uma fumaça. É bem típico dele, isso aí é uma estratégia que ele já usa há bastante tempo com qualidade, está tendo resultado, e ali ele usa mais uma vez isso. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Eu estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República. Aqui ele foge mais uma vez, ele dá uma volta, ele não bate de frente com o Alexandre de Moraes, ele não ataca diretamente o Alexandre de Moraes, ele dá um contorno, dá uma suavizada, lógico, não passa ileso a opinião dele sobre o Moraes, mas ele não ataca diretamente o Alexandre de Moraes. Muito mais suave, muito mais comedido aqui. Eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali
na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui nessa parte, você vê que ele faz uma postura completamente diferente daquilo que o pessoal está acostumado a ver ele. Um cara mais enérgico, mais incisivo, mais agressivo. Aqui ele adota uma postura muito mais conciliadora, chamando o STF para o seu lado, né, um tom muito mais amigável, quase que propondo uma parceria, né, uma collab no digital, como costuma se falar. Ele chama o STF para o seu lado, surpreendendo todo mundo, inclusive os jornalistas que estão ali presentes. Olha só. Nós confiamos na justiça, não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho, não. Eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é o modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende não o impeachment estamos mais do em guerra. Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Aqui, mais uma vez, ele não bate de frente, mais uma vez ele sai pela lateral, suave, muito mais tranquilo aqui. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo, não sei se foi o Nicolas que pediu, precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias, teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito, é político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente não... Aqui, essa questão do impeachment é uma questão muito delicada, é um tema muito delicado. Então ele adota uma postura que é muito mais técnica, ele aproveita ali para, lógico, se vender como uma pessoa instruída, típico da estratégia dele, né, se autopromover. Então ele usa ali uma linguagem técnica, usa uma explicação ali razoável, mas ele pega esse tema do impeachment, não é que ele seja contra, mas ele joga essa bomba para o outro. Ele fala que vai resolver isso aí é o Senado, o Congresso, não sou eu, que se apure, que se faça a investigação, não descartando a possibilidade de impeachment. Mas ele não pede o impeachment, ao contrário que o Bolsonaro faria, os bolsonaristas fariam, aproveitaria a chance para sentar a lenha no Moraes e, lógico, não perder a chance de pedir o impeachment. Ele não. Ele sabe que tem ali um perigo iminente do Moraes, então ele calcula bem suas palavras e joga essa bomba para o Congresso. Muito inteligente a parte dele. Realmente uma estratégia muito bem adotada. O político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfio que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo. Quem me chamou na política,
a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Só pergunta. Você pode notar nesse vídeo, e aí que vem muito diferente da estratégia, do posicionamento político dele, da postura política dele nesses meses, é que ele, na hora de perigo, realmente, na hora que tem que ser uma postura muito bem calculada, muito bem desenhada para não se prejudicar, ele sabe dosar as suas palavras, sabe dosar até onde ele pode ir, até onde ele pode apertar. Pegou muita gente de surpresa, talvez não tenha ali agradado o pessoal de extrema-direita, mas sem dúvida foi uma estratégia inteligente da parte dele. E a verdade é, como já dizia o meu avô, quem tem cu tem medo. Ele não é burro, ele não chegou onde chegou sendo burro, então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Agora é esperar para ver como é que vai ser o Pablo Marçal político daqui para frente. Para mais análises políticas, fique comigo, se inscreva, dá o like e comenta aí o que você acha. Pablo Marçal é um camaleão político? Manda bem? Qual a sua opinião?